Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E, gente, hoje eu vou receber aqui uma psicanalista que viu na história do filho, que é transplantado renal, a necessidade de falar sobre esse assunto e também de desmistificar o que é a doação de órgãos. Então, vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Mas antes, já vou pedir, não está inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Então, vamos conhecer Ana Kelly Barchi. Roda a vinheta e vem comigo. Kelly, muito obrigada por você ter topado vir conversar com a gente, contar um pouco da sua história. Antes da gente começar, deixa eu te entregar uma lembrança. Que é a caneca. Cuidado que tá com a água. Ai, obrigada. Primeiro, assim, eu quero saber um pouco, Kelly, de quem é você. Conta pra gente um pouco quem é Ana Kelly Barchi, né? Isso, Ana Kelly Barchi nasceu no Rio de Janeiro. Estou morando em Araruama já tem uns 10 anos. E aí, aqui em Araruama, conheci um pouco desse universo da política, onde eu atuo um pouco nos bastidores para alguns candidatos. E aí, tive a real necessidade de conhecer na prática sobre a doação de órgãos. Teve um tempo que meu filho precisou fazer um transplante, então aí passamos por todo esse momento sobre hemodiálise, o que é o transplante, e vi que realmente a gente não tem uma boa estrutura e formação, né? Ninguém sabia naquele momento o que falar, o que ser, o que era realmente uma hemodiálise, o que era um transplante. Enfim, passamos por todo esse momento conturbado, até que veio, de fato, o transplante. E aí, a partir daí, eu entrei nesse mundo de querer ajudar, de querer fazer, né? Então, aí surgiu uma nova Ana Kelly. Mas você é psicanalista? Sou psicanalista. E quis continuar com a psicanálise justamente nesse momento que eu passei de dor. Que aí eu vi a real importância da psicanálise juntamente com essas pessoas adoecidas. Então, você já trabalhava normal, psicanalista? Você, ou você era não. formada e tinha deixado lá na gaveta? Isso, eu estava fazendo administração. Você fez psicanalista, mas não exerceu a profissão? Não exerci. Aí e por que você quis ser psicanalista? Porque eu passei por momentos de dor. Não, mas aí, isso antes? Antes para ser psicanalista, porque assim, era um assunto que sempre me chamava atenção. A psicanálise, o outro, avaliar. Aí você foi, se formou, mas ficou lá guardada. Aí fiquei esperando. Eu falei, bem, numa oportunidade, eu falei assim, não sei. Não tem o mercado? Isso, você já estava aqui em Araruama, né? Já estava aqui. Tá. Eu falei, não tem, enfim. Foi onde que eu conheci o Instituto IDAS. Aí vi que realmente o Instituto, ele te dava todo aquele suporte, não só do atendimento terapêutico, mas também para uma evolução de um ser humano. Aí eu falei, nossa, é aqui. Mas isso tudo antes, né? Tudo antes, Aí eu falei assim, não, beleza. Mas só que assim, ficou tudo guardado. Aí você se formou e conheceu o Instituto. E conheci o Instituto e também ficou ali pro Instituto. Isso, conheci, mas ok, não acabou. Eu falei assim, eu vou deixar. Aí foi fazer administração. Aí fui fazer administração. Mas só que aí vira e mexe, a psicanálise tinha alguma coisa da psicanálise. Eu falava, nossa. Como o quê, por exemplo? Assim, teve um dia que eu estava no Rio de Janeiro, no apresentação de mestrado da minha tia, e o rapaz estava lá justamente falando sobre psicanálise. Aí eu falei assim, não, eu preciso voltar, eu preciso dar continuidade. Porque sempre tinha uma coisa que te me puxava pra isso. Eu falei assim, não, agora eu vou dar continuidade. E aí entrei nesse mundo da psicanálise e vi que é um universo totalmente... Aí sai de novo do que você já estava fazendo, que era administração. Que era administração, entrei para psicanálise. Totalmente uma transição de carreira, né? Aí eu falei assim, tá. Aí começou a atender como psicanalista? Comecei. Entendi. Comecei a atender como psicanalista e vi o quão bom a psicanálise pode fazer na evolução do outro ser humano. Porque hoje em dia fala-se muito, mas ninguém escuta, né? O poder da escutatória, isso é transformador.
E a psicanálise traz isso, juntamente com a pandemia, que todo mundo teve que parar, prestar atenção no outro, prestar atenção em todos os seus afazeres. Aí onde foi esse surto aí de ansiedade? E você acha que assim, a procura está maior? Agora sim. Porque as pessoas estão mais conscientes que precisam, estar bem com a saúde mental em dia. Uhum. E falam-se tanto da saúde mental e às vezes a própria pessoa que está ali precisando e não sabe. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que disseminar mais informações, a gente tem que sempre estar falando sobre isso, porque às vezes uma pessoa está passando uma crise de ansiedade e não sabe, uma crise de pânico e não sabe. E o que faz o psicanalista? Assim, qual a diferença do psicanalista para o psicólogo? Eu costumo falar que o psicólogo, eu pego uma árvore como metáfora, uma planta. O psicólogo, ele vai no agora, a planta tá ficando seca, ele vai lá e coloca a água. O psicanalista, ele vai na raiz. O que aconteceu para ela ter ficado seca? Isso, a gente volta bem lá, desde quando você era criança, tudo como é que foi a relação do seu pai, a gente quer saber também do seu pai, né, da sua mãe, como é que foi essa troca de amor. Estudo, então. Todo um estudo, eu falo que é um estudo do ser humano, é um estudo de caso que eu falo. Para poder você conseguir achar o porquê que está desencadeando aquilo ali para ele. E eu uso também muito a reprogramação mental. Assim, o indivíduo está passando por uma crise de ansiedade. Então, por que você está dando tanta importância para isso? Vamos lá, vamos trabalhar isso. Aí a gente consegue acalmar. Ultimamente, eu estou trabalhando numa escola. Então, assim, os casos de ansiedade, as crianças que eu consigo acalmar, é tudo com a reprogramação mental. E você acha que cresceu muito nesses últimos anos, assim, essa questão das crianças, de ansiedade? Cresceu. Cresceu. Eu, na educação, eu percebo. E picos, assim, que me chama a atenção é no pico máximo da ansiedade. Como, o nervosismo, a gritaria, de não conseguir se controlar, de se morder, e um choro constante. Isso em qual idade, mais ou menos, que você está maior? Tá maior, 11 anos. 11 anos? 11 anos. Mas você acha que... O porquê disso? Eu acho que justamente porque veio os pais evoluindo muito pro dia a dia, né? E ninguém parava e olhava o outro. Então, pegava-se a criança, colocava na escola, a criança ia lá, estudava, voltava para casa e não tinha muito aquela relação familiar, pai e filho. E quando isso acontece, eles começam a observar, opa, tem alguma coisa aqui. E a maioria dos casos que eu atendo de criança é justamente por conta de algum problema com os pais. Porque os pais estão se separando, porque o pai não me dá atenção, porque meu pai não fala comigo, porque minha mãe trabalha o dia inteiro, não consegue nem ver o que eu estou fazendo. Então, assim, essa troca de amor, né, de carinho, de atenção familiar, pai e filho, tá um pouco escasso e acaba acontecendo isso. E, tipo assim, né, para os pais, né? Acham que é besteira. Não, eu digo assim, também acham isso? Acham que é besteira, que a criança que é uma criação. Tá lá, isso é besteira, isso passa, ela não é assim, isso, ela não é assim. Isso daí ela tá falando com você, entendeu? Eles acham assim. Aí, quando você vai avaliar o pai também tem problemas. Entendi. Entendeu? O pai também tem uma crise de ansiedade, tem uma depressão, às vezes ele não foi ouvido quando criança, e aí aquela falta de amor, aquela falta de carinho, ele acabou acarretando nesse indivíduo. Também, às vezes, ele já pegou também da criação dele, aí você vai pegando... aí já vai jogando, porque é tudo um ciclo vicioso, que como meu pai me criou assim, eu vou criar meus filhos assim, e na verdade não é, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando constantemente. E tipo assim, para os pais que são mais atentos, né? Quais são os sinais, assim, que você acha que os pais têm que ficar ligados de que a criança não está bem? Quando ela começa a se trancar dentro do quarto, quando ela começa a se isolar. E muito se falou que agora vai ter muito caso de suicídio, né? Isso, já está tendo, né? Agora, esse mês de setembro, que levantaram tanto essa bandeira, foi por conta desses adolescentes, porque eles não conseguem enfrentar um conflito familiar. Então eles ou então eles se mutilam e acham melhor, se eu me suicidar vai ser melhor para o meu pai. Vou dar menos trabalho, sim. E será que realmente isso vai valer a pena? Né? Eu falo, será que toda a sua família vai valer a pena o sofrimento de ver um filho partindo porque simplesmente você não está se adaptando com o seu pai? E por que seu pai não observa você com outros olhos?
é muito difícil a gente querer mudar os pais e os pais aceitarem que os filhos têm problemas, porque, na verdade, é uma relação mútua. O Sim. pai não está bem, aí acarreta na criança. Então, tipo assim, uma coisa que você dá uma dica para os pais ficarem atentos é começou, assim, se distanciar. Isolamento social, não querer falar. Observa-se na escola, porque tudo hoje coloca-se culpa na escola, é por conta da educação. Acha que é obrigação da escola é educar, né? Não é, observa. Porque às vezes ele já, mesmo na sala de aula, ele não está tendo uma boa evolução, um bom rendimento, então isso já é um sinal. Que algo não está bem ali, algo não está acontecendo. Então, a criança mudou o comportamento, né? De qualquer maneira... Observa porque tem alguma causa ali, seja ela o que for, né? E procura, assim, um psicólogo, um psicanalista. Porque você vê, gente, né, assim... Ainda muito se tem preconceito, né? Uhum. De quem faz uma terapia, de quem vai para psicólogo, de quem vai para psicanalista. Isso, eu tô maluco. Muito ainda tem esse preconceito. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. Gente, a terapia é uma evolução, né? Uma evolução do ser humano. Eu costumo falar que ninguém ensinou pra gente o que a gente ia passar aqui. Verdade. Então, trabalhar com essas emoções é conflitante até mesmo pra gente. Hoje em dia... E é normal, né? Você vê que se o adulto precisa de uma terapia, a criança precisa. Também, e assim vai. E o idoso, que ele vai ficando sozinho, que muitas das vezes os filhos estão trabalhando, o idoso está ali, está precisando de uma atenção, às vezes está passando também por uma crise de ansiedade, um isolamento. Não percebe, está quieto demais, entendi. Né? Então, assim... A terapia, eu costumo falar que é um ato, assim, revolucionário. Você consegue... E tem coisas que, às vezes, a mudança é muito rápida, né? Isso. Eu falo isso, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 7 e um de 4. E o meu de 7 é muito falante, taraná, não sei o quê. E o mais novo já era aquele muito... o que aceita tudo. O permissivo demais. E eu comecei a reparar que ele era permissivo demais. E aí o mais velho, ele começava a falar, o mais velho cortava ele. E a gente acabou, tipo assim, você não percebia, porque o mais velho estava falando, atrapalhava ele, atropelava, aquele negócio todo. E a gente começou a perceber que ele começou a criar uns tiques. Uns tiques. E aí eu fui e levei ele a psicóloga. E quando eu cheguei até a comentar com umas pessoas, não, ele vai para psicólogo. Não, mas ele só tem 4 anos. Eu falei, não, mas ele vai. Por quê? Porque eu acho ele permissivo demais. Isso. Eu acho que ele tem que impor a opinião dele. Isso aí, porque aí cria-se o conflito de falar assim, eu acho certo, acho errado. Uhum. E aí a gente levou ele na psicóloga. E foi muito rápido o tratamento dele. Foi, acho que 1 mês e pouco. E aí foi interessante quando ele falou assim, eu não quero ir para psicóloga. E aí eu falei assim, ué. Aí eu falei com ela. E ele começou, até na escola... Já mudou. Não, um coleguinha virou pra mãe e falou assim, eu não quero mais brincar com o Vicente. Aí a mãe, mas por quê? Não, porque ele não aceita mais o que eu falo. Eu falei, é ótimo, era pra isso mesmo que eu tava botando na psicóloga. Pra ele entender que ele tem voz. Uhum. Né? E aí a gente conseguiu fazer isso. Então, hoje, ele já tem uma opinião. Isso aí. Não que ele nunca tivesse. Mas ele tava com dificuldade de falar. De expor. E tava, acho que, fazendo aquilo nos tiques dele. Então, os tiques pararam. Olha... E ele agora, não quero, ou é isso. Aí a gente começou o irmão tá falando, fica quieto que seu irmão tá falando primeiro, espera. E aí, assim, ele mudou muito. Nossa. E você vê como que a terapia, e a gente tem que estar de olho nisso, porque ele só tem 4 anos. Porque você Mas podia se eu deixar isso, ia ser um adulto permissivo demais, sobrecarregado, e aí acarretando vários outros problemas até no rendimento dele como pessoa, profissional. Relacionamentos, né? Exatamente. Uhum. E assim, viu como você falou, é rápido. Porque hoje em dia as pessoas, o parar e olhar e observar... Tem uma coisa que não tá certo. Uhum. Porque ele tinha um tique de botar a mão no olho e a gente levei ele em 3 oftalmos. E os oftalmos, não tá tudo bem, tá tudo bem. É um tique. Da onde? Aí eu comecei a tentar ver de onde vinha o tique. Isso aí é a causa. Exatamente, entendeu? Isso dentro de casa. No meu ambiente é muito pequeno, né? Uhum. Então, dentro de casa. O bom é que você conseguiu observar, porque muitos nem observam. Já acham, isso daí vai passar. Daqui a pouco ele só tem 4 anos. Daqui a pouco ele para. Isso, só tem 4 anos. Quando ele crescer, ele vai ter opinião própria, vamos deixar. E aí, não. Aí cria-se um adulto com vários problemas psíquicos e psicológicos e aí, quando vai procurar para a gente... Já tá tarde, né? Às vezes, vai que desencadeia um transtorno do pânico, algo mais sério. Então, assim, esse fato que você fez de observar e descobrir a causa é importante. Claro, nem todo mundo tem esse olhar, mas, assim, percebeu alguma coisa, procura ajuda. Procura, porque os psicólogos e psicanalistas estão ali para isso, para ajudar e orientar.
E é muito difícil quando a pessoa não quer, não aceita. Igual você falou, eu não vou. Né? Ele falou, eu não vou. E a psicóloga, uma excelente profissional, conseguiu quebrar esse paradigma dentro dele e conseguiu fazer essa evolução. E a gente, né? quando ele falou, não, eu não quero ir. Aí ela falou assim, então tá tudo certo, porque ele tá botando a opinião dele, que ele não quer. Isso. A gente começou a ver que realmente ele começou a botar a opinião dele em outras coisas, em outras situações. Viu? Então o que deu certo. Uhum. Imagina num adulto. Né? E aí o adulto tem essa recusa, não quer, acha que não precisa. Passar, só tô triste um pouco, daqui a pouco melhora. Daqui a pouco passa, entendeu? Entendi. Ou então, vou tomar uma que passa. Aí pronto, aí já vira outra bola de neve. Aí já vira uma bola de neve. E assim vai. E aí você, com essa questão, né, de psicanalista, não sei o quê, você volta para o Instituto IDAS, aí você vira voluntária do Instituto? Aí volto como voluntária. Volto porque eu vi... então, psicanalista. Isso, de boa, beleza, okay. né, estudando, e como é que avaliando. O Instituto eu atendo virtualmente. Ah, tá. Eu não tive ainda... Não é aqui? Não é aqui, é um Instituto Itaguaí. E o que me chamou a atenção no Instituto, que não é só o atendimento terapêutico. Eles fazem o trabalho todo no ser humano. Se você tem uma dificuldade numa gestão de administração do seu tempo, eles conseguem, porque tem coach lá, eles conseguem avaliar. Não é só uma coisa não é só relacionada à saúde mental. Não, assim. ele vai na evolução toda. Gestão financeira, administrativa e essa evolução, quando a gente consegue mexer no ser humano em todo, não só na saúde mental, familiar, financeira, patrimonial, aí isso é legal, porque quase ninguém tem. Todos os institutos que eu vejo atende só mulheres, vítimas de alguma coisa. Não, é só para homens. Lá não tem discriminação. É o que for, violência doméstica. E o atendimento é virtual? O atendimento é virtual. E em todo o Brasil. E como é que a pessoa pode, assim, se beneficiar com esse projeto? Justamente, você entra na página do projeto, Que Instagram? Isso. Você manda uma mensagem que o diretor, Fabiano, ele na hora ele já faz essa intermediação e aí a gente faz o acolhimento da pessoa, a gente vê a real necessidade. E aí, qual profissional que ele vai direcionar a pessoa? Aí a gente vai começando a direcionar ele. E aí o bom é que eles aceitam. Eles já chegam assim, eu preciso de ajuda. Aí é mais fácil. Aí tem psicanalista, tem psicólogo, tem psicólogo, tem coach, tem a parte administrativa, tem advocacia, tem toda uma estrutura o projeto. Isso que me encantou, isso que eu achei legal. Eu falei, nossa, a gente pode atender um empresário, né, e modificar a vida dele num todo. Porque ele com um problema mental, ele não vai conseguir toda a parte administrativa da empresa. Uma coisa puxa a outra. Família, empresa, né? E lá no Instituto a gente consegue fazer esse círculo, a pessoa vai passando por atendimentos, tudo online. Isso, tudo online. E todos são voluntários? Todos são voluntários. A gente é justamente por conta disso, por conta dessa crise, né, da pandemia, esse boom que aconteceu, é justamente para poder a gente olhar para o outro, observar, ajudar. E o tratamento lá é 3 meses. Durante 3 meses eles são amparados pela gente. Aí depois, se quiser contratar particularmente, fica... E como é que é a página do Instituto, se alguém quiser? É www.institutoidas.com.br. Instituto IDAS. IDAS. Tá. E no Instagram, Instituto IDAS, que aí é facinho, é RJ no final. Ah, tá. Depois eu coloco. Depois você bate pra gente botar aqui. Porque é assim de cabeça. Isso. Aí é bem legal, porque você consegue fazer um atendimento grátis e aí você consegue toda a sua evolução ali. E quando que a vida muda? A vida muda... De somente psicanalista, né? Tipo assim... Psicanalista, voluntária, mãe, né? Ali, ok. Não, eu tenho esses starts. Peraí, agora eu vou parar, vou focar. Porque, assim, quando eu começo a atender, eu paro 1 hora antes da minha vida toda. Aí eu pego alguns estudos de casos para poder dar uma... como é que eu falo? Para eu poder entrar nesse mundo. Entendi. Né? Aí eu paro um pouco, aí já começo os atendimentos. Eu só preciso de 1 hora, só para poder sair mas aí você... Quando que isso acontece, essa mudança... Não é mudança, né? Mas, tipo assim, você estava nessa questão de psicanalista, né? Tudo bem, mãe ali no instituto. E aí, quando que acontece
a questão da doação? Quando que a doação de órgãos entra na sua vida? A doação de órgãos entrou na minha vida quando eu estava estudando ainda administração. Que em 2011, quando meu filho começou a ficar doente. Tinha quantos anos? Ele tinha 7 anos. Quando ele começou a ficar doente, e aí eu entrei num universo totalmente paralelo, porque eu não sabia o que era hemodiálise, não sabia doação de órgãos, então, nem se falava tanto. E aí, 2011. Tá, né? 12 anos. 12 anos. E aí, eu virei e falei assim, gente, peraí, o que é uma hemodiálise? Por que está precisando? Mas e como que surgiu isso? Tipo assim, quais são os sintomas que ele começou a apresentar? O que aconteceu? Meu filho não tinha nada. Meu filho simplesmente, ele foi pro banheiro e não tinha forças. Aí eu levei pro hospital, e aí chegou no hospital, o rim dele tá paralisado. Eu falei assim, como assim? Não apresentava sintomas nenhum? Não. Que, no entanto, todo o tempo que ele ficou na hemodiálise, ele não apresentou sintoma nenhum. Ele nunca teve uma dor, uma crise renal. Nunca. Isso? Nunca. E aí, estudando, descobrimos que foi por conta de uma infecção de urina, devido a um medicamento que ele tomou. Criou-se uma resistência com esse medicamento e acabou paralisando os rins. Os dois? Os dois. Aí quando você chegou no hospital, estavam os dois paralisados? Estavam os dois paralisados. Com e aí 7 anos? E precisava de desespero. De uma hemodiálise com urgência. A gente saiu daqui, de Araruama, fomos para o hospital de um dia Rio, comum, assim, comum de uma... Para uma internação no hospital de 2 rins paralisados. Pronto, eu falei assim, não. Aí chegou lá, procura ser médico. E o que é uma hemodiálise? Não, fica calmo, que a gente vai levar, vai passar um cateter. Eu falei, 7 anos. Eu falei, o que é isso? Só tem ele ou tem mais? Só tenho ele. Eu falei, o que é isso? Como é que é? Né? O que é? Aí eu tive que aprender na raça. O que era, o que não era, o que era hemodiálise, quanto tempo de hemodiálise, qual era a função da hemodiálise, né? E aí, ali no hospital, ele ficou 1 mês internado. Isso no Rio? No Rio. Um hospital muito bom lá no Rio. Os médicos maravilhosos. E aí, voltei para cá, para Araruama, para poder dar continuidade a essa hemodiálise, do tratamento. E aí, fizemos aqui ainda durante 1 ano e 7 meses. Mas, tipo assim, tinha... olha, pode fazer a hemodiálise dar certo ou não? Isso. Tinha essa expectativa? Tinha essa expectativa, porque houve-se, né, casos que fazendo hemodiálise o rim volta. Ah, tá, entendi. Né? Pode ser que ele faça 3 hemodiálises e o rim volta, pode ser que não. Então, ficava toda essa incógnita. E aí ficou nesse 1 mês lá, mas voltou para cá. E vamos dar continuidade, vai passar, a gente vai conseguir alguma coisa. Quando eu percebi que já estavam passando, assim, 1 ano... Porque quando você está no problema, você vive ali intensamente. Você não, certo. Né? E aí, quando eu comecei a olhar para o lado e perceber que aquela menina que estava fazendo hemodiálise... Já saiu. Acaba de falecer. Ela estava ali agora. E daqui a pouco levaram ela não está... Criança também. Criança e adulto. E aí, quando eu olho para o outro, o rapaz... Aquele amigo nosso não está. Eu falei, epa... Preciso fazer alguma coisa. Tem que correr. Né? Falei assim, bem, deixa eu tentar entender agora o que é uma doação de órgãos. Porque, então, por isso que eu falo, a gente precisa muito falar sobre isso. Porque, assim, eu não tive informação. Eu não sabia o que era. Porque se eu soubesse que, desde o momento que ele começou na hemodiálise, eu poderia ir atrás do transplante, eu não ia esperar 1 ano. Mais, né? Porque, assim, já tem a demora da doação de órgãos. Né? Eu falei assim, caraca, não. E aí... Chegou o estado do Rio de Janeiro, né? Estava falido, aqui não fazia transplante. E um belo dia, numa sexta-feira... E aí você começou a correr? Aí eu comecei a correr. O que era o transplante, documentação de transplante, o que precisa, aonde eu dou entrada, o que eu faço. O que eu faço, e os médicos no centro de terapia onde que ele fazia, me deram esses documentos e... Olha, mãe, no Rio não faz. Agora com a senhora. Se vira, eu falei, então... luta. Isso. Eu falei assim, então por que você me deu esse documento? Eu falei, não, então vou estudar outros países, né? Como é que funciona, como é esse universo. Eu me lembro que foi numa sexta-feira, estava no Globo Repórter. Era Glória Maria, falando do Hospital do Rio, em São Paulo, o maior centro de transplante. Eu falei, caramba. É para mim. Eu falei, é lá. Peguei na internet, num sábado, pesquisei, liguei, marquei a consulta. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Olha, cheguei a me arrepiar. Eu falei, não. E a consulta era assim, durante a semana. Já na próxima semana? Já na próxima semana. Eu falei, caramba, dinheiro, como é que eu vou... Pera. Era particular? Eu falei, meu Deus, e desculpa a minha introdução, quanto era?
a consulta? Pelo SUS, de graça. Era só ter a carteirinha. Você não sabia? Não sabia. Era só ter a carteirinha, eu pensei que era particular, porque, né, a gente tem essa cultura de que o plano, porque o plano. Aí você marcou, mas achando que era particular? Eu achei que era particular. Eu falei assim, e na hora eu nem perguntei o preço. Eu falei, desespero. Tá, o preço que for, a gente vai né? a gente pagar. Isso, a gente se vira. E aí eu falei assim, gente, tá muito estranho. Do nada eu consegui uma consulta, não ter nenhum empecilho, porque tudo é tão difícil, tudo é tão complicado, né? Eu só fui só com o endereço. E meu filho. Aí eu falei, meu Deus, se chegar lá e não tiver esse hospital? E se chegar lá não tiver essa consulta? Aí comecei a pesquisar hotel próximo, quanto tempo que ficava do aeroporto. Deixei a família toda em stand-by, porque se eu precisasse voltar. Cheguei lá, passei pela consulta. Falei, tá agendado? Ainda perguntei 3 vezes. Tem certeza? Tem certeza? Não, sim, tá tudo certo a consulta. Passei pela primeira consulta, porque, né, o estado de São Paulo, ele tem todo um critério a seguir. Você vai, colhe exame durante de 3 em 3 meses, renova o sangue, entra para a fila, e aí eles vão acompanhando a compatibilidade entre o doador e o sangue que está lá. Por isso, a importância da renovação desse sangue de 3 em 3 meses. E aí já era para ele ir nessa clínica para poder deixar o sangue. Eu falei assim, não, gente. Tipo tudo assim, no mesmo dia? Isso, tudo no mesmo dia. Eu falei, não, eu não acredito. Eu não acredito. Porque o caso dele, de fato, então, essa consulta era do transplante mesmo. Tinha mesmo a real necessidade do transplante. Tinha indicação, porque o rim dele já estava paralisado. Uma criança, tem toda uma vida pela frente. E aí, eles fazem essa... Não é a priorização, mas eles têm muito essa regra. Criança, quando é adulto, quando tem outros tipos de problema, se realmente tem necessidade da priorização ou não. E aí, no mesmo dia, a gente já deixei lá e, olha, a consulta dele está marcada de novo daqui a 3 meses. Eu falei... Mas aí ele volta e continua fazendo hemodiálise? Aí voltamos para cá, continuou fazendo hemodiálise e a gente ficou nessa vida de fazer hemodiálise de 3 meses lá. Renovar o sangue. E aí, no entanto, eu não sabia, porque aqui no Rio de Janeiro eu ouvi de uma assistente social que era mais fácil mandar um homem para a lua do que transplantar. Lá em São Paulo, ele ficou 6 meses na fila. A mãe ouvir isso. E eu falei, caramba. E quando a gente estava no Rio de Janeiro, eu levei a família toda por conta da compatibilidade, quem poderia, quem não poderia. Pelo menos para doar um, né? Eu falei, não, juntei a família toda. Pelo menos vai ter um. Fico eu com um, você com um. Isso, fiz uma feira. Vamos todo mundo, quem vai? E ninguém era compatível? Chegou no Rio, quando ela falou isso, que era mais fácil mandar uma pessoa pra Lua do que transplantar, ficou todo mundo assim, não, mas vamos. Só que nunca foi dado continuidade a esses exames. Então, vocês não sabem nem se alguém era compatível? Não sabia. Chegou em São Paulo, eu fiquei sabendo que eles não usam esse critério. Prefere fazer de um doador falecido, porque se ele vir novamente precisar de um órgão, aí tem alguém da família, então eles não usam. A mãe é sempre o último caso, porque vai tentar de falecido, tudo bem. Ele vai precisar de novo, vai de parente. Parente foi compatível? Ah, parente não foi, aí entra a mãe, porque sempre eles deixam tipo uma reserva. Entendi. Sempre eles usam essa parte de reserva. E entrei nesse mundo de transplante. Ele veio, sim, de fato, quando ligaram, chamaram, falaram que tinha um órgão. Eles vão te dando satisfação. Compatível, olha, tem um compatível. Ó, chegou um órgão aqui, tá compatível, já se arruma, já deixa tudo pronto, você vai precisar vir para cá. Porque é rápido, né? Tem que ser rápido. Um dia. Né? Eles ligaram, era 11 horas da noite. E o aeroporto de São Paulo só abria às 6 da manhã. E eu tinha até 6h27 para chegar lá. Jesus. Eu saí daqui. Eu me lembro que foi um tio meu que me levou. De carro? De carro até o Rio. Quando chegou no aeroporto, eu falei, gente, é transplante. Aí eles conseguiram. A gente conseguiu uma passagem para São Paulo. Quando chegou lá, eu cheguei 6h25 no hospital. Eu fui abrindo todos os aeroportos. Falei, não, gente, preciso chegar. É transplante. É transplante. E você observa que também eles ficam assim, até mesmo os agentes nos aeroportos e tudo, eles não sabem muito bem, sabe, como
como resolver, como eu devo agir. Eu falei, não, estou com documento, é transplante, vocês podem ligar para o hospital, fomos. Aí chega lá, já tem uma equipe toda multidisciplinar, com psicólogo. Já esperando. Já esperando. E você foi só você e ele? Nesse dia foi eu, ele e uma tia. Uhum. Né? A gente foi de madrugada e aí quando chegou lá, a gente fica naquela, né? Assim, porque você vai, mas não tem aquela certeza não tem, também. Porque ainda vai fazer os exames, ver se é compatível, entendi. Porque um indivíduo, um falecido, ele doa os 2. Então, tem que ter sempre 4, porque a regra de ter 2 ali que vai ser compatível com ele. Aí 2 voltam para a fila. Né? Às vezes, acontece até dos 3 ser compatível. Né? Só que aí entra o caso da prioridade, se tem outros exames ou não, se tem algumas outras doenças ou não. E aí, naquele dia, um era compatível. Desse falecido era compatível, aí todos os exames também demoram, assim, o dia todo para poder fazer os exames da retirada do corpo, o DNA, para fazer toda aquela ligação que a gente estudou lá no 2º grau, tudo. Quando eles vê que realmente é compatível, tem toda aquela compatibilidade, aí entra para o transplante. E assim... Aí fez um. Isso, que tá durando 12 anos. Ele só tem um rim que dura 12 anos. E aí eu falo que é igual carro. E a gente faz a manutenção de... Agora a gente está um pouquinho relaxado. Agora a gente faz 6 meses. Mas no início era de 3 em 3 meses. Aí vai espaçando as consultas, né? Conforme ele tá, como é que tá a evolução do caso. E aí o transplante foi muito engraçado, porque eu tinha na minha cabeça que o transplante ia ser... vai passar 6 horas, 12 horas no centro cirúrgico. Duraram 2 horas. E assim... Muito rápido? Muito rápido. Aí vem a equipe toda te abraçando, parabenizando. Uma coisa assim, surreal. Porque você fala, não tô... Tem que parabenizar a família do que do outro, né? Eu falei assim, não, peraí, não é assim. E aí, logo depois, os exames dele já foi tudo... Você acompanha a cirurgia, se você quiser, um enxerto. Eu quis participar, eu quis ver. Né? Eu falei, não, eu quero. Né? Aí eu entrei no centro cirúrgico, participei até uma parte só. Depois eles pedem a gente para sair, até porque ele era muito novo também. Então, a gente tem que ficar ali do lado dele na recuperação. E aí, acabou... Isso ele já com o quê? Com 9 anos? Com 8, quase 9. 8 para quase 9. Entendi. E assim... De lá para cá, só... Porque, na verdade, o transplante, não é cura. É a continuação de um tratamento. Então, a gente vive esse mundo de exames, de taxa, se está normal, mas se ele não ainda precisa fazer mas ele não faz. Então, o fato de você sair da máquina já é libertador. Né? Porque ele tem um rim 100%, então ele não precisa... Isso, aí ele pode voltar, estudar, trabalhar, que, no entanto, era tudo muito limitado. Né? Supor, quando ele fazia hemodiálise, ele quase não ia para a escola, né? Então, assim, às vezes ele até ia, mesmo passando mal, porque ele tem, eu falo que ele tem raça. Hoje ele tem o quê, 19? Hoje ele tem 20 anos já. Tá com 20 anos, assim, vive uma vida normal, trabalha, tá trabalhando, e aí a gente só para mesmo para isso. Eu falo que é a manutenção do carro dele. Eu falei, tá chegando o dia da sua manutenção. Agora a nossa é em janeiro. Aí a gente passa 2 dias em São Paulo. E tudo é feito no mesmo lugar? Até tudo hoje? É mesmo feito. Eu não mudei. E engraçado que às vezes, quando ele passa... Quando ele passa mal aqui em Araruama, eu tenho que levar ele para algum médico, alguma coisa, ninguém toca. Eu falo assim, estou entregando um ET, que ninguém quer. Não, ele é transplantado, a gente não vai meter a mão. E, assim, a falta de informação, de conhecimento, eu falei, não, gente, é uma criança normal, vocês podem olhar, podem avaliar, só que qualquer coisa eu preciso ligar para a equipe médica dele. Eu não abri mão de São Paulo. E, assim, agora eu vejo que o estado do Rio está evoluindo, tem um hospital no Rio que estão fazendo transplante, estão batendo um recorde, que bom. Né? Sei que aqui na região dos Lagos também tem uma equipe que está fazendo a captação, está evoluindo, mas assim, é tudo muito pouco ainda, né? Para a quantidade de pessoas que está na fila, à espera. E, assim, precisa acontecer igual aconteceu essa propaganda toda sobre a doação de órgãos, precisou vir um famoso de fato,
né? Que bom que ele conseguiu. Eu entendo o porquê que ele conseguiu e, graças a Deus, ele está bem. Mas quantos anônimos estão na fila? Quantas pessoas que estão lá aguardando? Quantas pessoas que nem conseguem, nem não dá tempo de esperar, né? Então, por isso que, a partir daí, eu falei assim, não, enquanto eu tiver vida, eu vou falar sobre a doação. Aí você fala isso que eu falo, você fala muito isso em palestras, nas suas redes sociais, né? Isso, e vou falando. Para as pessoas, qual a importância de falar? E como a sua experiência, ela influenciou nessa tomada de decisão sua? Então, a importância de falar é justamente para poder disseminar essas informações, porque quando a gente começa a falar, as pessoas ficam espantadas, as pessoas não sabem. Como o simples fato de você pode ser um doador, é só você avisar a sua família. Não precisa deixar documento registrado em cartório e nada, é só você avisar a sua família que você é um doador, então na hora de tirar a sua identidade, você expor a sua vontade ali. E aí, a minha experiência sobre isso assim, é gratificante, porque muitos lugares não têm essa informação, muitos lugares não sabem, e eu faço justamente, então eu falo sempre, né? Eu faço vídeo nas redes sociais, eu falo sobre doação, não só sobre a doação, como qualquer outro tipo de doença que precisa ser falada, eu falo. Né? Agora a gente está aí no mês de novembro, o câncer da próstata, eu já fiz um vídeo, já postei, porque quando eu falo que a gente precisa de mais política pública, de mais investimento, né? E a doação nessa área. E a doação de órgãos não é só porque meu filho precisou de um rim. Hoje pode estar alguém agora necessitando de um fígado, de um coração. E às vezes não tem essa informação que eu tive. Como, qual o documento, como é que tem que ser. Esperando, ou é mais fácil um homem paludo que você conseguir. Isso, entendeu? Onde que a gente pode ir, quais recursos a gente pode seguir, a importância de você ir para uma defensoria pública, de uma promotoria, de você falar, abrir sua boca, expor sua vontade, o seu desejo, aquele ser humano ali é um parente seu, o amor da sua vida. Então, assim, a gente tem que movimentar, a gente tem que fazer esse movimento. E eu sei que, às vezes, o hospital ele não está preparado, a equipe não está preparada, de certo fato, para poder dar todas essas informações, né? Então, procure, vai nas redes sociais, se informa, vai com um colega que passou por isso, que precisa, quais os caminhos que você vai precisar tomar, porque, assim, eu tive esse discernimento de mudar a opção, que se eu não tivesse essa decisão ali, se aquelas vidas que foram perdidas do meu lado e eu não me desse esse start, né, eu ia continuar, não, acredito que daqui a pouco vai voltar, acredito que não. Eu falei, não, peraí, deixa eu movimentar. E a partir daí, quando eu saí da clínica para fazer o transplante, outros pais de outras crianças começaram a me procurar. Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu? Como é que você fez? Poxa, não acredito, é só isso? Caramba, não, eu vou. E depois disso, as crianças que faziam hemodiálise com ele, todas fizeram transplante, fizeram aqui no Rio. Eu fui orientando, né, ajudando. Os idosos também da clínica. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou em contato com eles, estou fazendo esse movimento. Aqui mesmo, na região dos Lagos, nesse hospital, estou participando de palestras junto com eles. A gente sempre está levando essa informação, mas, como eu falei, é um público ainda muito pequeno. É você que, assim, né, vive isso. Você saberia me dizer, a nossa população tem tantos, os brasileiros, por exemplo, né, tem tantos milhões de brasileiros, e quantos são doadores de órgão? Não, porque eles não divulgam. Agora, se a quantidade de pessoas, entendeu? Quantas pessoas... de tantos milhões, quantos são doadores? Não, porque nunca teve uma lei sobre isso. Aí agora parece que vai ter uma lei, só que ainda vai ser aprovado, que todo mundo vai ser doador. Agora, aquele que não quiser... Aí vai ser diferente agora. Que não quiser, que vai ter isso, que vai ter que falar. Né? Então, assim, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro ainda não tive essa informação, né? Só sei que agora vai ter, que até o filho do Faustão foi em Brasília sobre para poder criar essa lei. Ainda vai ser aprovado. O que foi aprovado foi a Lei Tatiana. A Lei Tatiana foi uma menina. Tatiana foi uma menina que estava guardando um coração. Uma menina de 32 anos e faleceu com essa espera, não conseguiu. E a família dela criou a lei que é justamente a informação
na saúde e nas escolas. A conscientização de promover campanhas, palestras e métodos científicos em escolas e nas escolas e na parte da saúde. Porque, assim, muita gente, o que eu observo? Que um UPA, veio alguém agora falecer na UPA. Será que tem uma equipe lá? Não tem. Será que aquela pessoa ali que poderia doar, que está com todos os órgãos, que pode aproveitar para salvar uma vida? Não, é descartado. Então, assim, a gente precisa ainda mudar, evoluir muito. Melhorar muito também nesse aspecto, assim, para a gente ter um avanço estadual, a âmbito nacional, a gente tem que começar em casa, digamos assim, né? Isso. Assim, o município tem que olhar e falar assim, vamos lá, esse hospital aqui ou essa UPA aqui vai ter sempre uma equipe pronta, especializada para transplante. Isso. E aí nem que seja para, pelo menos, doar só para quem é da cidade, mas pelo menos você já muda o cenário da Aí até mesmo esses centros que funcionam aí de terapia renal, poder dar uma nova vida para aquela pessoa, tirar aquela pessoa... Dar mais, assim, informações. Isso, informar aquelas pessoas, a família. Mas, assim, não é muito interessante, né? Mas, enfim, não era para ser, né? Porque são vidas que você está salvando, né? Mas, enfim, o que ganha-se mais? Quando perde ou quando a gente dá uma condição nova de vida para aquilo ali? Pois é. Né? Eles... Pensam ao contrário. Infelizmente, pensam ao contrário. Pensam ao contrário. Mas, enfim, eu tô aí. Eu tô falando. E quando, assim, até então aconteceu com vocês, a sua família, vocês eram doador de órgãos? Não. Agora só. Ninguém, agora todo mundo. Ninguém, a gente não sabia igual eu falei, né? Não tinha noção, Nem sabia. É muito distante, a gente acha que é muito longe do gente. Isso, aí quando acontece com a gente, né, gente, peraí. Eu falo que eu sou a médica da família. Que legal. Eu falo, não, gente, me passa o exame de vocês, eu quero ver. E existe, assim, alguma ONG que dê um suporte para o transplantado, para a família do transplantado? Porque tem que ter todo um suporte, né? Tem sim. E eu luto para isso. Eu, Kelly Bart, estou tentando montar aqui em Araruama uma associação de inclusão. No entanto, eu ia fazer só para transplantados renais. Mas se eu falar transplantado renais, só vai achar que é aquela parte do rim. Não, eu quero atender a pessoa que precisa de um transplante de fígado. Você quer criar essa ONG eu aqui? Quero. Né? Já comecei com o nome, tenho apoios de pessoas, tenho psicólogo, tenho enfermeiro, tenho assistente social. O que só me falta mesmo é o apoio. É o apoio. O grande apoio. O grande apoio para poder fazer funcionar. Entendi. E aí eu quero isso, eu quero poder a gente criar essa estrutura, tratamento terapêutico para mãe, porque mãe de filhos especiais precisam também, seja qual é a condição, se é um autista, se é uma diabetes, porque nem toda deficiência ela é vista aos olhos nus. Então, assim, a gente precisa... E não é fácil a vida, o dia a dia, assim. Né? Não é, supor, uma pessoa que está aqui, precisa pegar um medicamento em Cabo Frio. Será que ela tem condições financeiras de pagar? Eles nem têm, né? Então, aí você vai ser perto, mais perto para você. Não, então, se a gente tivesse uma associação que a gente pudesse fornecer esse medicamento para aquela pessoa, que ele pudesse passar por uma equipe multidisciplinar, que o médico tivesse ali, exemplo, toda segunda-feira ele vai atender o clínico, vai atualizar seu laudo, essa parte de INSS. Eu ajudo também muito as pessoas a poder... os benefícios, o direito, como é que a gente deve incluir no INSS. Seria uma ONG de apoio mesmo, como um todo. Isso, só que aí eu não quero só vincular ao renal. Não, sim, então, como um todo. Como um todo, eu quero colocar... Seria o idoso, seria essa mãe da criança que tem algum espectro, um especial. Eu tô... Tá no papel ainda, precisa sair. Mas vai sair, se Deus quiser. Vai e assim, uma dúvida que eu tenho é... Sempre quis perguntar isso. Vocês conhecem quem doa? O doador? Lá em São Paulo, não. Lá eles têm... anônimo? Isso, é anônimo. Tem todo um código de ética. Por quê? Depois, a família, para não vir criar aquele vínculo afetivo com aquela pessoa. Aquela dependência emocional com aquela pessoa. Não, eu sou obrigada a ficar próxima a você, porque você está com uma parte de um... De fulano ali. E até mesmo já houve casos de família vir depois cobrar. Não, eu quero tanto. Você está com um órgão aí, eu quero tanto. Então, lá a gente não tem. Pode acontecer, né?
Não sabe Hoje. da terra dos outros, né? É verdade. Né? Aí a gente não sabe. E, tipo assim, na sua opinião, qual é o maior mito em relação à doação de órgãos? Principalmente se eu vou ficar defeituoso. Se, eu vou doar órgão, eu vou ficar a estética. Em vida, né? Eu vou ficar feio, eu vou ficar deformado. Até mesmo quando é falecido, será que aquele corpo ali vai ficar todo cortado? Não, gente, é tudo, vai do mesmo jeito, é retirado, tem uma equipe que retira, depois faz a sutura, não tem nada exposto. Aquele indivíduo que é o amor da sua vida vai estar ali para ser velado com toda dedicação. Então, assim, a estética e esse medo de como vai estar, como é que vai ser. E depois, será que eu vou sobreviver? Eles ainda têm... Como é que é? Depois, será que eu vou sobreviver depois que eu tirar um rim? Em vida, entendi. Será que eu vou? E o falecido, normalmente é assim, mas por quê que eu vou? Nossa, vocês vão cortar ele todo? Ele vai para o caixão todo cortado? Né? Não, e depois? Gente, depois não vai adiantar de nada. Depois vai ali, né? Enfim, a natureza vai fazer todo o processo. Isso, vai se decompor, então não adianta. Você quebrar esses paradigmas, esses mitos ali na hora da doação é um trabalho arduoso, porque já vem... Acho que isso também poderia ser feito... não só na hora da doação, né? Mas acho que poderia já ser feito. Isso, nas escolas. Isso já vim aí. falando, né? Como falam sobre a importância, né? Agora eu estou falando muito, né? Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, enfim. Tem que ser falado, porque eu acho que assim, a criança muda a casa. Isso. Né? Então, se a gente começa a falar nas escolas a importância do que da doação. Traz a sua questão. Na sua casa tem doador? Não, lá em casa ninguém doa. Por quê? Pergunta pro pai e pra mãe, por que não doa? Eu não dou porque eu não quero ficar todo cortado. Meu pai falou, minha mãe, que não doa porque não quer ficar todo cortado. Não, mas não é assim que funciona. Isso. É assim, então acho que assim, seria um bom caminho. Isso, fazer mesmo o dever, eu falo que é o dever de casa. Né? Nas escolas, né? E propagandas, que às vezes muito do governo usa o dinheiro com uma propaganda que não tem nada a ver. Então, poderia investir mais nisso. Numa propaganda, né? Realmente de conscientização da pessoa entender, falar assim, caramba, é o que você falou. Tirar esse preconceito. Quebra isso, né? Fala assim, nossa, não. Pra quê? Eu penso nisso, eu falo isso, eu não quero, porque eu não quero ir incompleto. Né? Porque, eu não vou morrer incompleto. Só que loucura. Não, mas tá... Né? Mas só que depois vai ter toda a composição, você vai ficar incompleto por inteiro. Né? E, assim, eu tenho um projeto que é justamente para ir nas escolas de conscientização. Eu fui barrada, porque, nossa, vai ter gasto. Eu falei, não vai ter gasto, eu vou. Aqui no município? Aqui. Eu falei assim, não, porque vai ter gasto, porque aí você vai precisar... Gasto Eu falei assim, não, quem vai sou eu que vou, eu vou. E você não conseguiu? Não deixaram eu entrar na Secretaria de Educação. Porque aí você tem que pedir autorização para a Secretaria de Educação, aí não deixaram, acharam que o projeto ia ter gasto e não ia ter nada. O gasto era o seu tempo. Isso, eu ia com a cara e com a coragem nas escolas, só precisava e se tivesse gasto? Entendeu? Você não... Acredito que seria um gasto mínimo. Né? E assim, nem... O que eu ia fazer era palestras educativas. Você ia fazer isso que eu falei, né? Isso. Assim, desmistificar, fazer brincadeiras. Entenderem. Brincadeiras na sala de aula, uma parte bem lúdica para as crianças poderem entender. Não, melhor não. Falei, tudo bem. Que pena. Eu falei, tudo bem. Falei, parabéns. Que pena. Né? Falei, tudo bem. Porque aquilo que tu estava falando, às vezes a pessoa acha que é muito distante. Só acontece longe, comigo não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, quando eu falo de políticas públicas, de investir, de informar, gente, todo mundo sai ganhando. Porque a fila é enorme. A fila é enorme. Em 2019, 220 pessoas faleceram na fila aguardando um coração. E muitos por causa Brasil, nacional. Âmbito nacional. A fonte da Associação Brasileira de Transplante. Justamente por conta disso, por conta da falta de informação. A dificuldade que eles tiveram de chegar, de falar com a família aceitar. E aí o coração, em 2019, foi assim que a fila permaneceu quase parada.
né? A gente tem aí uma estimativa que é o coração, o rim e o pâncreas, que a fila é maior. A fila é maior. Uhum. Porque os outros nem tanto. Porque normalmente os outros têm mais opções de vida, né? Embora o rim tenha hemodiálise, entendi, né? O coração nem tanto. Mas... né? E outros também tem outras opções. Você falou, a hemodiálise pode voltar. Tá, isso. Né? Aí se ele não tiver... O fígado vai regenerar. Isso, assim, aí eles têm toda ainda uma outra opção. E Kelly, o que você falaria, assim, para alguém que esteja passando pelo que você passou? Sim. Assim, dois tipos de pessoa. Fala para uma que passou pelo que está passando por que você passou e para alguém que perdeu uma pessoa. Isso. Perdeu, assim, que poderia ter doado, entendeu? A falta de... Para essa pessoa que perdeu, né? A falta de informação, essa pessoa viu como a falta de informação pode... É triste, porque ela poderia ter aproveitado isso para outras pessoas. Ela poderia, no caso, ter salvado com um coração, uma pessoa com coração, duas pessoas, cada uma com rim, não é isso? Né? Córnea, pele. Fígado, pâncreas. Como a falta de informação é impactante, porque aquele ente querido dela, ela só vai ter ali na memória, né? E as lembranças dele, enquanto ela poderia fazer com que isso gerasse mais vidas, salvassem mais vidas. E a pessoa que está passando por aquilo se informa, vai atrás, procura informação, vai nas redes sociais, pode ir nas minhas redes sociais, eu ajudo, eu passo. Aproveita e fala. Kelly_Barche. Eu vou colocar aí que meu nome é complicado. A gente bota. Né? E vai, procura. Se o primeiro médico falou que é impossível, não é impossível, procura uma segunda opção. Eu sei que não é fácil, né, financeiramente, sair de uma cidade e ir para outra, mas na sua cidade eu sei que você consegue. Vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro, tenta ir para o público. Não conseguiu ir para o público? Vamos se juntar, todo mundo, fazer um movimento, vamos tentar ajudar aquele cidadão, pelo menos numa consulta particular, mas procura outra alternativa. E passa. Isso passa, seja lá como você estiver passando, qual for a sua dor, qual é o seu... Nada é impossível. Você abrindo a boca, pedindo ajuda, eu tenho certeza que tem uma rede aí para te ajudar. Porque assim como eu comecei, sem entender, sem saber, e comecei... E hoje já sabe. E hoje eu tenho. Então, assim, hoje eu consegui, através de médico, conhecimento, olha, eu quero fazer essa informação girar. Você vai me ajudar? Vou. Kelly, pode montar esse instituto que eu estou do seu lado. Falei que tudo bem, então vamos. Né? Então, assim, igual eu falei, o instituto não, a associação. A associação está no papel ainda, mas eu já tenho toda a estrutura. Só falta o verdadeiro apoio. Entendi. Né? Kelly, adorei te conhecer. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui conversar comigo. Obrigada. E ter abordado esse tema, né? Que não é falado, né? E não é tão visto com tanta importância, né? Mas que é de extrema importância. Então, muito obrigada por poder entender um pouco mais. E eu acho que, assim, hoje, né, aqui no município, a gente consegue falar com muita gente, né, por conta do podcast. Então, espero que alguém veja, né, alguém tenha escutado, alguém do poder público, né, tenha entendido a importância e venha conversar com você e montar uma equipe, né, numa UPA, para poder fazer essa questão desse primeiro contato, quando uma família perde, de mostrar a importância, de comunicar. Então, foi o que eu falei. Acho que se a gente fizer o dever de casa no nosso município, em casa, daqui a pouco a gente é referência para o município vizinho, daqui a pouco a gente é referência na região, que daqui a pouco a gente é referência no estado e referência no país. Então, eu acho que vale. Eu tenho certeza que alguém vai ver e acho que vale as pessoas entenderem a importância, né? E informação nunca é demais, né? Não. Por isso que eu bato nessa tecla, por isso que eu vou falando, eu vou quebrando esses paradigmas e eu tô aí para ajudar. Então, e muito obrigada mesmo. E vamos ver. Quem sabe na próxima visita eu falo, consegui, estou aqui com a associação. Você vai voltar para me contar que a associação está de vento em popa. Isso mesmo. Obrigada, Kelly. Obrigada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, acho que pode mandar informação. Se não conseguir falar com a Kelly, manda pra gente. A gente fala com ela. Estamos aqui para ajudar quem precisar.
Um beijo, até a próxima.